Fala, gente bonita, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você está me vendo, me ouvindo. Seja bem-vindo aqui a mais uma live, mais um encontro, mais um podcast. Eu não sei por qual streaming aí que você me acompanha, tá? Mas seja bem-vindo, eu te convido para me seguir nas outras redes sociais também, no YouTube, no Instagram, no Spotify, para a gente poder se aproximar e encontrar aí conteúdos diferentes em todos esses locais, tá bom? Hoje a gente tem um tema muito bacana aqui, muito polêmico, inclusive, mas muito bom, que é sobre o despertar espiritual, tá? O que é esse despertar espiritual? Afinal de contas, que negócio é esse? Você já passou por isso? Você está passando por isso? É fácil, é leve, é difícil, é desesperador, né? Isso é uma nova religião, esse despertar espiritual ou não? O que é isso? Então, para falar sobre isso, eu tenho um convidado muito especial aqui, o Luiz Sandro, né? Ele é meu primo, inclusive, né? O pai dele é irmão do meu pai, mas ele tá numa pegada bem legal desse trabalho energético, espiritual. Então, eu trouxe ele, convidei ele para vir aqui hoje, né, pra gente fazer esse bate-papo sobre esse assunto que é tão importante, né? Quanta gente tá sofrendo por conta disso, tá bom? Então, deixa eu ver, acho que ele já solicitou, já vou chamar ele aqui pra gente entrar. Aceitar aqui, esperar o Instagram conectar. Só um momentinho, vamos ver. Aí, olha aí, ó, coisa linda. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Melhor agora, pô. Tá me escutando bem aí? Tô. Você tá me ouvindo bem também? Também, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Beleza, maravilha. Coisa boa, deixa eu arrumar o meu aqui também. Aí. Então, senhorito Sandro, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro, esse nosso bate-papo aqui. Eu já queria jogar você na fogueira logo de cara, já que a gente está aqui para falar desse assunto de despertar espiritual. Então, queria saber qual que é a tua opinião, né? O que é o despertar espiritual para você? Depois a gente fala um pouco mais de outros assuntos, mas vamos começar do X da questão aí. É uma questão complexa, né? Não é uma resposta só, né? É um conjunto de coisas, né? Mas eu penso que é importante a gente primeiro entender o que é despertar, né? Despertar é você acordar, você passar de um estágio ou de um estado para outro, né? E, e o que é espiritual? Né? É aí que tem uma grande ambiguidade nessa palavra, né? Que eu vejo assim. Quando você fala em espiritual, dentro do que a gente sempre aprendeu e entende como certo, a gente é normalmente levado a querer conectar isso com alguma religião, né? Uhum, Pelo aprendizado que a gente teve, né? E eu acho eu sinto que isso é uma coisa muito maior que isso, né? Tá? Eu acho que espiritual, quando você fala em espírito, parece uma coisa a princípio meio complexa, assim, mas não tem nada de complexo porque nós somos espíritos, né? Nesse momento estamos ocupando um corpo, né? Mas então não tem nada de diferente nisso, né? Tá? Apenas um modelo de expressão diferente. Tá? Então, eu acho que o espiritual, na verdade, é o interno, né? uhum. É o anímico, é o que você é, tá? Então, o que é despertar espiritual? É você despertar porque realmente você é, né? Bacana. Agora, o que você é, né? Daí é Aí é outra outra coisa. questão. Aí é outra questão. Essa é uma Aí é questão mais que leva uma complexo. vida para responder, né? Pois é. É. Deixa eu, antes de você continuar, deixa eu fazer uma introdução aqui, né? Agora, depois dessa nossa introdução do assunto, né? Para te apresentar aqui para as pessoas também, né? O Luiz Sandro, ele é médico veterinário, ele já trabalhou, né? Muito tempo nessa área, ele é empreendedor, ele já teve várias empresas aí, né? E aí ele está nessa pegada, né? De autoconhecimento e está ajudando as pessoas e atendendo as pessoas também terapeuticamente, né? Com essa ideia de ajudar as pessoas a responder justamente essa pergunta que ele fez, quem você é, né? Afinal de contas, né? Do que você é feito, o que tem aí por dentro, né? Então eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso para esclarecer um pouco sobre isso aí. Tá. Aí que é importante a gente começar a fazer uma distinção. Quando você vai entender quem você é, ou o que você é, ou a que você está conectado, como funciona esse complexo, tem duas questões. Uma é o que você acha, o que você aprendeu. E eu acho que o mais importante, que eu sempre gosto de ressaltar, é o que você sente.
Tá? Uhum. Então, o que você sente que é diferente do que você acha ou do que você tem convicções ou verdades que você entende que essas são certas, Ou né? o que te dizem que você é, né? Ou o que dizem que você é, né? Então eu acho que se a gente entender que espiritual é o que nós somos, você tem que sentir. Porque o espiritual você não compreende ou você não consegue catalogar ele, vamos dizer assim. O espiritual você tem que sentir. E aí que vem a diferença, né? Como que você consegue sentir isso, né? Eu acho que essa que é a grande diferença para ser entendida, né? Uhum. Olha que legal o comentário da Renata ali, ó. A Renata falou: Rafael e seu trabalho maravilhoso me ajudaram bastante a encontrar o meu caminho e a despertar gratidão eterna. E é muito legal da Renata, que a Renata tá bem nessa pegada bem espiritual mesmo, né? Ela tá trabalhando, né, com cartas e tudo mais. E eu tô acompanhando o trabalho aqui pelo Instagram e eu tô achando incrível demais da conta. E é muito bom, de alguma forma, né, tem um pouquinho a ver com isso, né? Como ela falou aqui, de alguma forma ajudar as pessoas a se livrarem daqueles conceitos que a gente carrega, porque assim, a gente não veio para a vida sabendo quem a gente é. A gente aprendeu com as experiências que a gente teve, com o jeito que a gente foi tratado pelas pessoas. A gente criou o ego, né? A gente criou quem a gente acha que a gente é. E às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes, para a gente desconstruir aquilo ali, para a gente poder se ver de verdade, poder ver do que a gente é feito de verdade, não do que disseram que a gente é feito, né? E que legal, muito obrigado pelo carinho aí, Renata. E esse ver que você comenta, o que você é, eu traduzo ele como sentir, novamente te digo, né? Tá? Eu acho que Uhum, você se permitir sentir. A gente quer conceituar as coisas e esse tipo de coisa não tem conceito, ele tem sentimentos envolvidos. Você tem que se uhum, permitir. Eu acho interessante essa parte do despertar. Como começa isso nas pessoas, né? Eu vou colocar algumas coisas aqui, você vai completando aí com o que você lembrar. Eu vejo assim, pelo que a gente conversa com as pessoas, que tem pessoas que despertam por um momento na vida, um momento emocional, um momento diferente que ele passa. Eu acho que existe um lastro muito grande, desde de uma perda de uma pessoa querida até uma EQM. Então você tem um lastro muito grande de tipos que existe parece que um ponto de restart, um ponto de partida. uhum. Então o que mais eu vejo, que eu converso com as pessoas é isso. Mas também tem um despertar mais intuitivo, mais, vamos dizer assim, entre aspas, devagar. A gente também vê isso, não existe um padrão nisso, né? Eu digo assim, tem duas formas, todo mundo tem que despertar em algum momento, porque eu vejo que isso é meio que é nosso papel aqui, né? Nessa fase que a gente está vivendo aqui. E você pode ir pelo amor ou pela dor, né? Esse que você falou de um jeito mais leve é pelo amor. Você recebe uma intuição, você é orientado a fazer um curso, a aprender sobre uma coisa, buscar ajuda, se informar sobre um assunto, ser orientado a isso, né? Mas você pode dizer não, você pode dizer não, não, isso não, isso não. Você pode ir fugindo até que aí a vida, Deus, o universo, a fonte, sei lá o que, vai trazer uma dor condizente com o tamanho do teu apego para dizer assim, ó, lide com isso aí agora. E aí todas as ferramentas que você tem à tua volta não vão explicar o que você está sentindo, por que você está sentindo. Você vai tentar achar algo mais profundo além daquilo. E aí que você acaba encontrando esse processo, né? Eu vejo que geralmente é assim, né? É isso aí, é isso aí. Então, esse momento é muito próprio de cada pessoa, né? Tá? Eu entendo assim que a nossa experiência ela é feita como fosse uma linha e que eu vejo aqui é uma linha de experiência. E a pessoa, através do que a gente chama de livre-arbítrio, ela vai tirando se colocando fora dessa linha. Às vezes em pontos positivos, às vezes em pontos negativos, mas em algum momento que você destoa muito dessa linha, você é puxado para ela novamente de alguma forma. Uhum. E essa forma é essa variável que a gente já comentou aí, né? Que é o Tá? que eu Para que chamo, né, pareça. momento de correção da rota, né? Você está pegando o caminho errado, que não é o teu, você até vai um tempo.
Mas chega uma hora que tem que corrigir a rota, ele te traz de volta, assim, volta para cá. Isso daí eu acho que é o ponto do despertar. É Aham, você, quando que você voltou para a rota? E o que que é a rota? A rota nada mais uhum. é do que você estar conectado com a tua essência. A tua essência, ela tem uma programação. E essa é a rota, né? Uhum. Vamos traduzir assim, E né? por que, né? E por que a gente sai da rota? Porque a gente acaba se tornando quem a gente sente que precisa se tornar para sobreviver naquela família, naquele relacionamento, naquela empresa, naquele emprego, naquele grupo de amigos. A gente se torna a pessoa que se encaixa ali, a pessoa que faz o melhor que pode naquele contexto. Só que às vezes você não veio aqui só para se encaixar naquele contexto, você veio para mudar aquele contexto ali. E quando você vai muito sendo levado por aquele caminho, tendo uma visão muito fechada, tipo o cavalo usa aquele cabresto aqui que fecha, né? Com uma visão muito fechada da vida, acontece alguma coisa que te obriga a voltar, né? E ver, cara, por que eu tô aqui, né? Aquelas perguntas existenciais mesmo, né? Por que eu tô aqui? Por que eu existo? Qual que é a minha missão? Enfim, né? E é nesse momento que a gente se conecta de novo e acha um novo caminho, né? É isso daí. E esse conectar, esse que é o espiritual, que você não tem como explicar, você tem como sentir, né? Tá? Você se Uhum, conecta com uma energia. E eu vejo essa caminhada de você entender esse teu processo de aprendizado, que você falou aí, você tem que se encaixar no que acha, no que você acha que é certo, no que as pessoas acham que você tem que ser ou tem que agir. E chega uma hora que você é colocado nessa linha de novo, trazido para esse momento, e é um momento que eu vejo assim, a palavra que me vem agora é auto-amor. É um momento que você tem que olhar para você com amor. E isso uhum, é uma coisa que, quando você está mergulhado nesse projeto que você falou, de você ter que agradar todo mundo, ou ser o que os outros querem que você seja, você não consegue olhar para você. uhum, E se você não olha para você, você deixa passar as experiências importantes. uhum, E o despertar espiritual na verdade, ele inicia com esse olhar para uhum. você mesmo. Exato, eu vou traduzir aqui, né, o que, que eu penso sobre isso, né? Eu sei que a gente está alinhado aí, porque a gente já tem conversado muito sobre isso, mas eu penso assim que existe algo maior que a gente, né? Você pode chamar de Deus, a fonte, o universo, Allah, Krishna, cada um vai dar um nome diferente para essa grande energia maior que nós aí. E todo mundo tem a capacidade de se conectar diretamente com isso, por meio da nossa intuição, da nossa oração, enfim, do momento da gente, né, silenciar a mente e se conectar com isso, né? E o que eu vejo é que existem muitas pessoas, religiões, enfim, crenças, formas de pensar que tentam traduzir esse inexplicável, digamos assim, né? Esse Deus, essa fonte, e aí te dão um caminho, né? O único meio de chegar até Deus é por meio de mim. Aí te dão uma série de regras, procedimentos, o que você deve fazer, como você deve se vestir, o que você deve comer, o que você não deve fazer e tal. E geralmente fazem você sentir que o único caminho para chegar até Deus é por ali. E geralmente fazem você se sentir pequeno, se sentir errado, se sentir pecador, que você está devendo algo para alguém, que Deus vai te punir, te castigar ou algo do tipo, sabe? Eu penso que o despertar espiritual é justamente você sair disso, você entender que você não precisa de um intermediário nessa conexão direta com essa fonte, Deus, universo, enfim. Né? E é isso que eu entendo que você fala, né? Quando você fala sobre a gente ouvir as nossas emoções, as nossas sensações, as nossas próprias percepções e traduzir o mundo de acordo com o que a gente mesmo percebe e não com o que os outros traduzem para a gente, não com o que os outros dizem para a gente, né? Porque aqui, seja lá o que for que as pessoas estão traduzindo para a gente, é uma percepção individual de alguém que traduziu o mundo daquele jeito. Mas de repente aquilo pode ser verdade para outra pessoa e talvez não seja exatamente a tua verdade. E não quer dizer que você está errado, né? Eu acho que o despertar espiritual é a gente passar a acreditar no que a gente sente e se conectar diretamente com isso, né? Isso, esse que você falou, conectar diretamente. Esse que é o importante. Isso só está dentro de você, não tem nada fora. Não tem nada para você buscar fora. Claro, você tem auxílio, você tem algumas explicações que podem te levar a um caminho. Mas outra coisa que você comentou ali, para não deixar passar, que é você conceituar o inexplicável, né? É isso Uhum, que tentam fazer com essa energia que nos move, né?
tentam explicar, conceituar, e esses conceitos que trouxeram a humanidade, eu acho que no momento que ela está agora, né? E você querer conceituar uma coisa que você tem que sentir, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Então não tem nada fora, ninguém vai te mostrar um lugar, ninguém vai te salvar, ninguém vai te colocar alguma coisa, ninguém vai te curar. O único que pode fazer isso é você mesmo. Eu acho que essa é a base do despertar espiritual, né? E eu vejo essa ideia, né, que você falou agora há pouco, né? Você não é um ser físico aí, né, um corpo físico que tem um espírito, né? Você é um espírito que está vestindo um corpo físico, de certa forma, né? Então, se você olhar isso, se a gente vê o próprio desenvolvimento da ciência aqui, eu acho que ajuda a gente a entender muito isso, né? Porque a gente tinha a física antes, né? Quando a gente não conseguia observar as partículas internamente, quando a gente conseguia ver apenas até o átomo, né? Quando os microscópios, enfim, chegavam até o átomo. O que que o átomo é? O átomo é a menor unidade algo que não pode ser dividido, né? Tanto que tomo significa espaço, né? E A é que não pode ser dividido, certo? Então, o átomo era a menor unidade possível, né? Aquilo que não podia ser dividido. Então, quando você pegava o microscópio, você olhava a coisa menor que dava para ver era um átomo. Isso foi conceituado e a gente teve a física clássica aí desenvolvendo a partir disso. E aí, quando os equipamentos melhoraram, a gente evoluiu enquanto ciência, enquanto humanidade, né? A gente passou a descobrir que aquele átomo, aquela menor unidade de matéria, podia ser visto por dentro em várias partes e que, na verdade, aquilo ali era energia condensada, que a gente estava vendo como matéria aqui, mas era só energia, né? Prótons, elétrons, né? Vibrando numa determinada frequência que davam aquela materialização para aquela coisa ali, né? Então, quanto mais a gente desenvolve, mais a gente descobre que aquilo que a gente acha que é matéria, na verdade, é só energia condensada numa determinada frequência. E que aquela frequência faz aquela matéria se materializar daquele jeito físico que a gente está vendo. Então, se você olhar para isso, né, olhar por esse viés da física quântica, né, a gente entende que você não é esse corpo físico vestindo, que tem um espírito, né? Você é esse espírito, que é essa grande pacote de energia que está vibrando uma determinada frequência aqui agora, compondo a parte física do corpo que você vive hoje, né? É meio assustador olhar para isso, mas é libertador também, porque é só você e você mesmo, né? Não é ninguém te punindo. E essa conexão, voltando, você só encontra dentro de você, né? Não tem nada fora, né? Uma coisa interessante que você falou ali sobre frequência, né? Eu vejo assim, voltando ao que eu tinha falado lá, quando você começa a olhar para você com alto amor, você começa a olhar para você com cuidado, você começa a se cuidar, você começa a fazer o que você gosta, você se reconecta com a tua criança, o que você gostava de fazer quando você era criança. E esse sentido que você toma na vida, ele aumenta essa frequência que você falou aí. E Uhum. quando existe um aumento da frequência, porque quando você está conectado à matéria, ao teu ego, a tua frequência normalmente, e você está dentro do complexo do que os outros acham que é o certo ou errado, ou você acha que é certo ou errado, você normalmente você está vibrando em uma frequência baixa. E o despertar espiritual é bem esse ponto. É quando você consegue elevar a tua frequência, olhando para você, e quando você leva a tua frequência, você começa a se conectar com informações que estão em frequências diferentes. Porque se tudo é frequência, as informações que você está acessando agora, elas são condizentes com a frequência que você está. A partir da hora que você eleva a tua frequência, você começa a acessar outras informações. Essas outras informações que você vai acessando e elevando a tua frequência, são o teu despertar espiritual, porque daí essas informações começam a te trazer verdades sobre a vida, verdades sobre a criação, verdades sobre essa conexão e quem realmente você é. Pois é, agora eu queria fazer um paralelo entre isso que você falou e a pergunta aqui da Rosane. Tá? Primeiro, o Sandro Rogério falou boa noite, seja bem-vindo aí. Tá? Você falou isso, né? Que a gente começa a mudar nosso nível de frequência e com esse novo nível de frequência a gente se conecta com outras informações, com outras realidades, de repente. A gente sente coisas que a gente não sentia antes e principalmente coisas que as pessoas à nossa volta não estão sentindo também, porque você estava no lugar onde você está conectado, né, naquele mesmo padrão, de certa forma.
E aí você muda. E isso é a principal dor de quem passa ou está passando pelo despertar espiritual, é a dor da solidão. Você sentir que você não se encaixa mais em lugar nenhum, sabe? Não dá mais certo com a família, não dá mais certo com os amigos, parece que as conversas não desenvolvem, não desenrolam, parece que aquilo tudo, né, aquele mundo que você estava inserido, parece que você não se encaixa mais lá. E você pensa assim, cara, por que eu não posso só voltar a ser quem eu era? Por que eu não posso só ser normal de volta, né? Ter uma conversa, às vezes, descontraída, um papo furado, às vezes, né? Só que às vezes a gente não consegue, porque tem coisas que aquelas pessoas falavam que antes para mim não fazia diferença. Tá tudo bem, eu mesmo falava aquelas coisas. Só que agora aquilo me agride muitas vezes. Não que seja por mim, mas as pessoas estão falando de outras pessoas, julgamento, enfim, né? E você sente uma coisa que te faz mal, e aí você quer anular isso. Você diz assim, eu é que estou passando por isso. Né? Então, vou te mandar para você a pergunta da Rosane aí, ó. E o que a gente faz quando a gente despertar e se desencaixa da nossa família, Sandro? Me conta aí. É, a gente passa, vamos dizer assim, passa na carne por isso, né? Mas eu acho que quando você tem essa percepção e de se permitir sentir e acessar essas informações, você começa a entender que você não está sozinho, que Uhum. você participa de uma rede de informacional, que é essa rede de consciências que estão acessando essas frequências mais altas. Então você nunca está sozinho, na verdade. O sozinho, quem construiu foi você. Porque sempre você procurou alguém para cobrir um vazio que você sente. E esse vazio você tem que, quando você olha para você e você consegue olhar para você e ver e achar as emoções que te levaram a esse vazio, você consegue ver que tudo que você procurava no outro era para cobrir um vazio teu, né? Uhum. E nesse processo de autoconhecimento, que faz parte do despertar, você vai vendo que você não está sozinho, né? Você está com você. E você é a única companhia que vai com você até o fim, né? Não dá para se afastar, E né? Todo minuto você não está dá, do teu lado, não dá não para tem fugir. como, não tem como. Então esse sentimento de estar sozinho, de se sentir deslocado, eu acho que é a primeira dificuldade, a grande dificuldade que a pessoa se depara. E ela pensa assim, poxa, mas eu vou perder meus amigos, vou perder isso, vou perder aquilo. Mas você tem que entender que quando você continua olhando para você, você continua elevando a tua frequência. E você vai se conectando com consciências, com pessoas que estão vibrando uma frequência diferente. Então você vai, não porque você quer, mas de uma forma intuitiva, e o universo vai te trazendo esse momento que você vai, com essa alta frequência, vai mudando as coisas à tua volta, entendeu? Eu queria fazer um paralelo aqui, Sandro, que é que nem assim, ó, que nem quando você se forma no ensino médio, aí você vai para a faculdade. Aqueles teus amigos do ensino médio provavelmente não vão ir para a mesma faculdade que você. Eles talvez até vão para a faculdade, mas talvez não seja na mesma cidade, talvez não seja no mesmo estado, dificilmente vai ser no mesmo curso dentro da mesma sala de aula, né? Mas por isso eles deixaram de ser teus amigos? Eles deixaram de fazer parte da tua vida? Talvez eles não vão fazer parte da mesma frequência todo dia quando você ia para a escola, passava o dia todo na escola e tal. Mas não quer dizer que eles vão deixar de fazer parte da tua vida. Quer dizer apenas que você tomou uma decisão, né, daquele curso, por exemplo, e aquela decisão te levou para outras pessoas que estão conectadas com o mesmo objetivo, que é fazer aquela mesma faculdade para construir aquela carreira, né? E não quer dizer que você vai ter que deixar as pessoas para trás, mas inevitavelmente algumas pessoas vão se perder pelo caminho, algumas pessoas vão ter caminhos diferentes, vão cortar relações, vão seguir por outro lado. Mas o que acontece? Lá na faculdade, você vai ter novos amigos. Enquanto você está no ensino médio ainda, você não sabe como é os novos amigos de lá, porque você está vendo só o que você está perdendo. Aqui é a mesma coisa, você está fazendo uma mudança de frequência e algumas pessoas naturalmente vão se desconectar. Mas não são todas, não é porque agora todo mundo de repente está desconectado que as pessoas não vão se reconectar de novo. Né? Essas pessoas vão se conectar num novo momento seu. Você vai iluminar essas pessoas porque você vai ter conversas diferentes com as pessoas vão aprender coisas que elas não saberiam se você não tivesse passado por aquilo ali, e você vai ajudar essas pessoas a se elevar. Então não tem nada de bonito muitas vezes e a gente se diminuir para caber no lugar a vida inteira, né? O bonito é você se permitir crescer por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, por mais que seja solitário durante um tempo, mas aquilo é o que vai abrir portas para que muitas pessoas venham depois. Porque quem vier depois de você
né? Não vai ser o primeiro louco, você já é o primeiro louco, né? Você já é o todo errado que veio e abriu as portas. Então quem vier depois já encontra uma porta aberta aí, justamente pela atuação, pelo que você fez, né? Então eu vejo que você tem que olhar para o que, não só porque você está perdendo, mas olhar para o que você está ganhando. Você vai encontrar novas pessoas, porque é assim que é, não é? Esse paralelo que você fez aí é muito clássico, muito legal. E se você for lembrar, você traz as amizades da infância. O Sandro que está aí com nós, né? É uma amizade da infância minha. E independente da faculdade que nós fizemos, nós continuamos amigos. Uhum. E então esse foi um bom paralelo que você fez. E, e eu acho que a pessoa, ela quer, quando ela entende que ela está vibrando diferente, ela quer ou voltar a ser o que era, ela olha para isso e diz, não, eu não quero mais. Só que esse não quero mais, ele é muito pesado. Porque quando você entende as coisas, você não consegue mais omitir essas coisas da tua realidade. E você não consegue voltar para aqueles conceitos que você tinha. Não dá Esse mais. que é a elevação da frequência, né? Mas é importante você entender que você está nesse meio, né? Pelo menos por esse momento, ou você está conectado a pessoas que estão vibrando diferente e você não pode querer se adequar. Você tem que aceitar o outro como ele é, como ele tem que aceitar como você é, e a tua frequência vai interferir no outro, entendeu? De alguma Uhum. forma você vai interferir, você não precisa falar nada. É a tua frequência, a tua vibração vai instigar a outra pessoa a ter entendimentos diferentes também É. sobre isso, né? E E alguns, uma e coisa. alguns vão ficar para trás e outros vão elevar, né? Aham. Isso aí é muito interessante. A Rosane falou bem isso, nós somos considerados loucos. Pois é, isso aí faz parte, quer dizer que você está no caminho certo, então, né? Estamos todos juntos aqui nessa mesma loucura coletiva aí, tá todo mundo junto, então. Isso faz parte do processo, mas isso que você está falando, eu acho que é uma coisa legal comentar aqui, das pessoas também, quando entram nesse processo de despertar espiritual, às vezes a pessoa constrói um novo ego, né? O ego espiritualizado. Parece que ele se reveste de um personagem, agora eu sou um ser de luz, né? E ele parece que ele quer convencer as pessoas em volta de que a verdade dele é melhor do que a verdade dos outros, né? E isso às vezes acaba afastando as pessoas da gente, faz a gente julgar o outro como se o outro tivesse atrasado, né? Como se eu tivesse melhor, né? E eu vejo que o processo dessa evolução de consciência, né, de despertar, é justamente você entender que cada um está aonde devia estar. Cada um está vivendo a sua própria experiência, não tem antes, não tem depois, não tem mais rápido ou mais devagar. São níveis de frequência e você se conecta onde você acha melhor. Talvez a outra pessoa se conecte num outro nível que tá bom para ela lá. Então, às vezes, a gente quer forçadamente trazer a outra pessoa, sabe? E isso, às vezes, é o que gera esse atrito, sabe? Essa coisa de eu não aceitar o outro. Então, aceitar, cara, o outro está vivendo a vida dele, tá tudo bem. Isso está fazendo bem para você? Siga por esse caminho, deixa o outro seguir o dele. Inevitavelmente, em algum momento, vai surgir a oportunidade de conversas que você vai poder compartilhar o teu ponto de vista, né? Mas não é se revestindo de como se você fosse uma nova religião, né? Você querer pregar aquilo para as outras pessoas que necessariamente vai trazer as pessoas para lá, né? O caminho é justamente você se conhecer. E para finalizar essa parte aqui, eu queria trazer uma frase do Carl Jung que eu acho muito poderosa. Até coloquei no meu livro essa frase. Ele fala o seguinte: ele diz assim: o processo de iluminação espiritual não é você ficar sentado embaixo de uma árvore visualizando figuras de luz. O processo é você colocar luz na tua sombra, sabe? É como se você pegasse uma lanterna e você fosse lá naquele cantinho que você socou as coisas na casa, aquelas coisas que você não queria mais ver, sabe? Você pegar a lanterna e ir lá iluminar aquilo lá embaixo dos armários, sabe? Você vê aquilo tudo que você não quer ver. Esse é o processo de iluminação, sabe? Você trazer consciência de tudo aquilo que está rodando no teu subconsciente, você trazer os teus medos à tona, sabe? Você trazer à tona tudo aquilo que está escondido, que você faz de conta que não vê. E é isso que muitas vezes gera um desespero, né? A pessoa sente, meu Deus, a minha vida agora está pior do que estava antes, porque eu estou vendo um monte de coisa, porque eu estou percebendo um monte de coisa e tal. Mas esse é o processo de limpeza, que nem você limpar a casa. Você tem que tirar as coisas do guarda-roupa, do armário. Parece que a casa ficou mais bagunçada do que antes. Mas você tem que tirar, você tem que limpar e ir recolocando. Aí você classifica o que vai voltar para o guarda-roupa, o que não vai voltar, o que você pode doar, o que você pode jogar fora.
é assim também nesse processo, com as nossas crenças, com as nossas verdades internas, né? Com as nossas percepções e crenças sobre nós mesmos, né? Isso aí faz uma limpeza geral na gente, né? Sim. É o que a gente diz de você tirar do inconsciente e trazer para o consciente, né? Aí, estando no Uhum, consciente, você vai avaliar com coerência e equilíbrio o que você vai fazer com cada coisa, né? uhum, Só para voltar e pontuar bem essas dificuldades do despertar espiritual. Eu acho que é interessante a gente pontuar isso, né? O primeiro é você olhar uma realidade diferente e você ver a responsabilidade que isso traz para você. E isso dá medo no início. uhum, A segunda coisa é esse se achar deslocado da sociedade, né? Que a gente pontuou já, né? uhum, E o terceiro, você querer carregar os outros com você, né? Você não precisa ser guru de ninguém, tá? uhum, Você não deve ser guru de ninguém. Você deve buscar sempre a você mesmo, né? Então, eu acho que é bem legal a gente pontuar, porque essas são as dificuldades de quem está nesse processo, né? uhum, E uma das coisas que a gente começa a despertar, ao ter essas coisas, começam vindo inconsciente para o consciente, você quer que as pessoas que você ama, ou que estão na tua volta, mudem. É uma coisa, é muito normal isso, tá? Então aí fica a dica de quem olhou isso já de frente, tá? E não tente mudar ninguém. Apenas mude em você mesmo. uhum. Com certeza, com certeza. Porque, na verdade, essa é a tua missão aqui, né? Você se conhecer, você saber quem você é, você descobrir o que você é feito, né? E você confiar em você. Eu acho que o recado principal, eu acho, dessa live aqui, né? Desse conversa de hoje, para quem está assistindo a gente, é você aprender a confiar no que você está sentindo, sabe? Ninguém vai poder traduzir melhor o que você está sentindo do que você mesmo, sabe? Eu tenho muita gente que chega e diz assim, nossa, eu sinto que tal coisa é assim, assim, assado, mas eu não sei se isso é real. Aí eu pergunto assim, então, mas quem que vai saber se isso é real? Não, se você sente isso, sabe? É você que está vivendo a tua vida, é você que está tendo essas percepções. Às vezes a pessoa ela tem um sonho muito nítido, muito claro, e ela fica em dúvida se aquilo é de verdade, né? E eu te pergunto, o que que é real, o que que é de verdade, o que que não é, né? O meu convite aqui é para as pessoas olharem para elas e confiarem nelas e confiarem no que elas estão sentindo, sabe? Entender que essa questão espiritual, se você for procurar alguém que vai te traduzir isso aí, você vai achar 1 milhão de explicações diferentes sobre como é, de que jeito que é, né? Quantas coisas que tem, um monte de histórias diferentes sobre como é que funciona, questões de outros planetas, de extraterrestres, sobre tudo isso aí, né? Mas a verdade tua é o que é teu, aquilo que está no teu coração. Você pode buscar informações, você pode aprender sobre o que as pessoas estão ensinando, sobre tudo isso, mas não adianta também você tentar achar um consenso entre tudo isso, porque tem 1 milhão de teorias e cada teoria é diferente da outra. E elas não vão se conversar entre si, porque cada um que criou aquelas teorias tem uma verdade interna. E o meu convite é para você olhar para a tua verdade interna, né? O que que você sente que é real? O que que é a tua verdade? Porque a tua verdade é você que vive a tua vida. A verdade do outro não pode ser maior do que a tua, né? Esse é o convite. Sim. E nós pontuando lá, né, as dificuldades de quem está nesse processo, de quem se vê nisso aí, essa questão que você trouxe agora é muito, muito clara, de você não confiar nas tuas percepções, né, Uhum, no teu sentimento. Isso seria a quarta, pontuando um quarto ponto, né, que é a dificuldade, né, a partir da hora que você tá, eu sinto alguma coisa diferente. Isso é verdade ou não? Isso é uma grande dificuldade, uma grande dificuldade. E faz parte do processo. E você se permitir, você tem que se permitir. E normalmente, quando você se permite dar valor para o que você sente, as respostas começam a vir. Às vezes demora um pouco, e daí você começa a ver que o que você sentiu fez uma mudança na vida de uma pessoa, ou fez uma mudança na tua vida, e você começa a ver nexo no que você sente. Eu acho que uhum, isso é muito importante. E é um processo demorado, não é um processo que vai de uma hora para outra, sabe? É um uhum, com processo certeza. mais complexo. Mas é É, importante. Você dar confiança para o que você sente é muito importante. você aprender a confiar em você, né? No que você está sentindo e pensando. Ó, o Fabiano tá aí, ó, falou salve, Rafa e Sandro. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Que bom que você está aí com a gente, né?
Nessa questão de despertar espiritual, eu vejo que muitas pessoas, quando você fala em espiritual, as pessoas têm medo dessa palavra, né? As pessoas acham que é um negócio meio de espiritismo, assim, que elas vão ver visagem, né? Antes, quando eu era pequena, era visagem que falava, né? E eu vejo que Fantasma, né? fantasma. Pois é, se você olhar que você é um ser espiritual que está habitando um corpo, você é um fantasma também. Só que você está dentro do corpo, que diferença faz, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir alguns mitos, sabe, que foram passados para a gente poder ver isso com mais leveza, sabe? Se você passa por esse processo, você passar a ouvir a tua intuição, sentir, né, fazer um processo de autoconhecimento, saber do que você é feito e tal, né? Quer dizer que você vai ver ou sentir mais coisas. Daqui a gente passa para um campo, né, falando mais de mediunidade, de perceber situações, energias, consciências. Quer dizer que você vai abrir a tua mediunidade, você vai sentir coisas? Não quer dizer necessariamente que isso vai acontecer. Às vezes acontece, às vezes não, mas o que eu vejo é que muita gente já tem essa mediunidade muito aberta uma vida inteira e passa a vida inteira fugindo disso. Passa a vida inteira sofrendo com isso, sabe? Vendo, sentindo coisas, né? Eu sinto que tem alguém aqui no meu quarto à noite, eu sinto que não sei o que, parece que eu vi um vulto, parece que eu ouço vozes e tal. Só que as pessoas não falam isso com as outras pessoas, porque elas têm medo de ser rotuladas de louco, né? Tem medo de ser rotulada de estranho, de esquisito, né? Então, o que eu tô aqui para te dizer é que isso é normal, tá? É normal, isso faz parte da vida. Não quer dizer que isso vai acontecer mais com você. O que vai acontecer é que você passar por um processo de autoconhecimento, você se descobrir, né? Você está passando por esse processo de despertar, você vai saber o que fazer com isso que você está vendo, ouvindo, sentindo, e você não vai precisar ter medo disso. Você vai entender que isso é normal, que isso é natural, que isso é leve, que isso é fluido, né? E que se você está percebendo situações aqui, porque talvez está na tua missão ajudar de alguma forma, né? Você não está sentindo coisas para que você sofra, né? Ah, parece que tem um obsessor no meu quarto à noite que tenta me matar aqui. Cara, você não está sentindo isso para que você sofra. Se você está sentindo isso, é para você aprender alguma coisa com isso. É para você evoluir de alguma forma com isso, para você ajudar, talvez, de alguma forma. Tem alguma coisa que existe um motivo para você estar sentindo isso. Então, eu quero te convidar para, em vez de você se sentir mal, né, ou sentir que você é o estranho, né, você entender o porquê que isso está acontecendo com você e buscar essa resposta, né? Não pare até você encontrar essa resposta, porque tem um motivo, né? É isso aí. Quanto mais voz você dá para o teu sentimento, quanto mais você acredita no que você sente, mais acesso você tem, porque você vai elevando a tua frequência, vai acessando conhecimentos que de alguma forma já são seus e, e você vai confiando em você mesmo. Quanto mais você confia, mais você acessa isso que você chama de mediunidade, né? Que é uma coisa anímica, que é da pessoa, né? É do ser. Uhum. Não é nada de... E aquilo que você sente, que um sente que se assustam, que tem medo, ele está ali para você entender. É um processo que está ali para o teu aprendizado. Né? E Uhum. quanto mais você der voz para você mesmo, para os teus sentimentos, e claro, você vai ter que estudar, você vai ter que procurar alguma coisa que te traga algum conceito para você conseguir ir entendendo isso aos poucos. Faz parte do processo, né? E você vai acessando ferramentas que você começa a entender que você tem dentro de você mesmo. E outra Exato. E coisa que é sobre importante a isso, gente falar, Rafa, esses processos de expansão da consciência, que quando você começa a dar voz para o teu sentimento e confiar neles, você começa a expandir a tua consciência. E essa expansão de consciência não é uma virada de chave de uma hora para outra, assim, sabe? Ela é... uhum. A expansão de consciência, eu entendo assim, vejo como fosse a respiração. Ela expande e depois ela retrai. E ela retrai para ver se você entendeu o quanto ela expandiu. Não sei se eu me fiz entender agora. Uhum. Sim. Quando você expande a tua consciência, você é colocado, você acessa conhecimentos ou entendimentos nisso ali e, e vem o universo, você mesmo, você traz conexões para você ser testado se aquilo ali você entendeu. E muitas Uhum. vezes, quando você entendeu aquilo ali, que você diz, não, isso faz sentido, é isso mesmo e tal, de repente você tem uma outra expansão que desconstrói aquela primeira. Isso é muito, Uhum. muito
muito interessante. Então, esse processo de despertar, ele está totalmente ligado a você não se apegar a verdades. Porque uma Uhum. hora que você expandiu a tua consciência, achou que está certo, daqui a pouco você tem uma nova expansão e aquilo que você achava que está certo não é mais certo. Isso Isso me faz veio parte muito do processo da nítido. escada que você vai Aham. galgando, né? Isso me veio muito nítido a história do Stephen Hawking, sabe? Aquele físico que ele dava de cadeira de rodas, que ele falava com uma voz robotizada, que ele morreu recentemente, né? Ele criou uma teoria e ele ganhou um prêmio Nobel por conta da teoria que ele criou. E alguns anos depois ele foi lá e derrubou a teoria que ele mesmo tinha criado e tinha ganho o prêmio Nobel. Por quê? Porque ele evoluiu, porque ele aprendeu coisas naquele processo. Porque naquele momento que ele criou aquela teoria lá, era o melhor que ele conseguia, a ponto de ganhar um prêmio Nobel, né? Então ele ganhou aquilo ali. Só que ele evoluiu a ponto de ver que as coisas não eram do jeito que ele achava. A coisa era um pouco mais complexa, um pouco mais diferente, né? Então, cara, se o cara que ganhou o prêmio Nobel pode mudar, por que você não pode mudar? Por que você não pode pensar diferente e agir diferente? E sobre isso que você estava falando agora, eu queria dizer assim, né? Você falou de ferramentas. Às vezes, para a pessoa que está passando pelo problema, ela não tem muita consciência do que é uma ferramenta, que jeito lidar com isso. Para ela está no escuro lá, né? Lidando com questões internas, ela não sabe como lidar com isso. Então, eu quero te dizer assim, ó, existem formas, existem técnicas, existe ciência envolvida, pessoas que pesquisaram e que criaram ferramentas para ajudar você a se sentir melhor, né? Então, é importante você confiar nas pessoas, deixar as pessoas te ajudarem, né? O Sandro está trabalhando com várias ferramentas, ele pode te ajudar a evoluir de várias formas no teu processo interno, soltar o medo, o apego, a raiva, a culpa que você carrega, para você se sentir mais livre, se sentir menos sozinho nesse processo, né, de estar se desconectando muitas vezes de amigos, familiares e tal, né? Você não precisa passar por isso tudo sozinho. Existem pessoas que estão prontas, né? Que Deus capacita pessoas para te ajudar nessa jornada. Você só tem que pedir ajuda, né? Você tem que fazer a tua parte. Porque ninguém vai poder te forçar a fazer um processo de terapia. Você é que tem que ver se aquilo faz sentido para você e achar nesse universo de pessoas aí quem que você sente que pode te ajudar. Né? E você vai encontrar alguém, né? Então, Sandro, eu queria, aproveitando essa deixa, a gente já está em 42 minutos já de live, passa rápido pra caramba. Queria que você É, falasse um né? pouquinho como que é o teu trabalho, o teu atendimento, enfim, para quem está assistindo essa live, quem vê depois, né? Como é que você pode ajudar as pessoas nesse processo aí do despertar espiritual? Eu acho que esse conceito aí está muito ligado à minha missão. Eu sempre brinco que quando eu tinha empresas, eu fazia essas cursos de empreendedorismo, essas coisas, e uma vez me pediram para me escrever minha missão. Em 30 dias eu não consegui escrever, eu não conseguia me conectar com isso. E Uhum. depois que eu entrei nesse processo, vamos falar de despertar espiritual aí, né, o de autoconhecimento, que as duas coisas andam totalmente juntas, né, e que você vai estudar o que você está sentindo, e o que você vê e sente, você, pelo menos no meu caso, eu consegui escrever minha missão em 30 segundos ou menos. Tá? Uhum. Então, Você só parece que acessou você. ela, né? Você só Você acessou, fez o download está. dela. É isso, mais ou menos isso. Então, a minha missão hoje é elevar consciências. Então, dentro disso, tem algumas ferramentas que eu aprendi, mas eu vejo assim, quando a pessoa tem a certeza que você pode ajudar ela, que ela se entrega para o processo, que ela escolheu ser ajudada, e por algum motivo ela, ou você, o universo, colocou você diante dela, por algum motivo, você consegue acessar as informações dessa pessoa. E isso é uma coisa que eu venho conduzindo e aprendendo dentro disso, né? Mas é uma coisa que eu tenho visto que tem me ajudado bastante. Então você se conecta com a pessoa e você consegue ajudá-la a achar informações que ela não achava. Ela não sabia que tinha esses insights do inconsciente para o consciente. E dentro disso, eu não tenho um modelo certo, mas eu uso técnicas de hipnose clínica, eu uso técnicas de programação, neurolinguística. É muito vasto o que você usa. A gente trabalha com terapia de vidas passadas, com regressão, com captação psíquica, que é uma outra ferramenta
que fez parte das minhas experiências. Então, é difícil você dizer qual a ferramenta que você oferece, né? Mas eu digo assim, se a pessoa entender que eu posso ajudá-la, eu acho que sempre não tenho medo nenhum de entender que eu posso mudar a vida da pessoa também. O Como caminho você também. é esse, né? Como a gente está falando, né? Você confiar no que você está sentindo, né? Então, se você está ouvindo essa live, se você sente que de repente a gente pode ajudar, seja eu, o Sandro, né? Confia na tua intuição, vai atrás, procura saber como isso funciona, tá? Então, Sandro, aproveitando, quero te pedir para você deixar o contato aqui, enfim, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais, porque de repente as pessoas estão ouvindo pelo Spotify, como um podcast, não estão te vendo, né? Como que elas te encontram para poder contratar, enfim, saber como é o teu trabalho? Eu, eu vou deixar meu contato celular, é Uhum. 47991939175. E também no Instagram e no Facebook tem um link na bio que você entra em contato direto no celular, né? Tá? Uhum. Acho que é mais ou menos E isso. bacana dizer que esse trabalho pode ser feito à distância também, né? A eficácia é a mesma, né? Sim, não tem diferença. Uhum, Às vezes a pessoa gosta do presencial porque ela sente mais a energia do processo, né? uhum, Tá? Mas ela acontece de forma online normal também. Tá? uhum. A Rosane falou ali, ó, vai na intuição e na necessidade de cada pessoa. É isso aí mesmo, maravilha. Eu já queria aproveitar, Sandro, já que a gente está falando disso, já aproveitar e fazer um merchan aqui, então, né? Faz 2 anos, um pouco mais de 2 anos, você fez meu curso também, né? Lá em Itajaí, lá quando você estava, né, passando por esse momento. Queria que você pudesse falar um pouco para a gente como é que foi a tua experiência, enfim, de que forma eu, naquele momento lá, pude contribuir, né, nesse teu processo e como isso tem te ajudado aí, esse conhecimento que você aprendeu lá. Sim, sim. Não, com certeza. Como eu falei, quando eu vou fazer um tratamento que eu sinto a condução, muitas vezes eu estou usando processos da hipnose, né, dessas reprogramações dos caminhos neurais aí que você me passou, né? Então, mas é muito intuitivo o que você usa, né? Não, Uhum, eu não consigo assim definir um processo exato, entendeu? É muito intuitivo, uhum, né? uhum, É assim que eu vejo por enquanto, né? Tá? É, mas com certeza, tudo que envolve as emoções das pessoas, a, o que o inconsciente traz, o que o consciente traz, tudo isso serve para você conseguir corroborar no tratamento de quem seja. uhum. Com certeza. É muito legal isso ver, né? Que, claro, não foi só por minha causa, mas, enfim, de certa forma eu me sinto responsável um pouco pela tua caminhada também, por conta de você ter feito aquele processo, as nossas conversas, né? A Renata falou aqui no começo da live que também foi depois do meu atendimento que ela começou a fazer os atendimentos aí, né, com baralho cigano, enfim, atender as pessoas, confiar na intuição dela e poder colocar isso para fora, né? Eu fiz a live na sexta-feira com o Regis. O Regis também, ele trabalha com liderança em empresas, né? E ele fez meu curso, ele está usando isso na prática lá, né? Na terça-feira tem a live com o Arthur, que ele é policial militar no Espírito Santo. Ele está fazendo um baita trabalho de terapia e de conexão espiritual também com as pessoas. Começou dentro da polícia e agora ele está estendendo isso para todo mundo. Aí fez retiro já. E é muito bacana sentir que a gente, de alguma forma, faz parte, né, dessa pegada, dessa missão das pessoas e ajudar as pessoas a serem melhores, né? Então fica o convite para você que está vendo essa live aí, de repente, quem sabe numa próxima oportunidade, no próximo curso aí, no próximo evento presencial, online, né? Você fazer um processo, né, de autoconhecimento, né, comigo, ou de repente eu e o Sandro temos um plano de em breve fazer um evento juntos aí, né? Então fica esse convite, né? Você segue a gente nas redes sociais aí e quem sabe daqui a pouco vai ter a oportunidade de você fazer esse processo e se colocar na missão para ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor, tá? Então, Sandro, eu queria te agradecer pela oportunidade desse encontro, dessa live, desse bate-papo e deixar aqui os últimos minutos aí para você fazer um encerramento aí, tá bom? Tá bom? Recomendo o curso do Rafa, né? Eu acho que você é uma pessoa que está conectada com a tua missão também, né? E de alguma forma você sempre vai ser responsável pela mudança de vidas, né? A gente já conversou sobre isso.
Eu acho que isso é a grande chave, o grande pagamento, não, talvez pagamento não seria a palavra correta, mas o grande retorno que a gente tem é você saber que você consegue mudar vidas, né? E isso é uma coisa que não tem valor, né? Uhum. A gente já conversou sobre o sentimento de valor, né? O que tem valor, né? Uma coisa que não tem preço, mas tem valor, né? Eu acho que eu acho que é por aí. E uma coisa é importante quando você fala de curso e tal, às vezes as pessoas pensam assim que, se eu for fazer, ou se eu estou no processo de despertar espiritual, eu vou precisar de alguma forma atender ou ajudar alguém. Eu acho que isso é muito particular de cada um, né? Não Exato. são todos que estão no despertar espiritual que vão ser terapeutas, né? Claro. Porque, porque cada um tem um porquê de despertar, né? Uhum. E às vezes, você despertando espiritualmente, você fazendo um processo de autoconhecimento, você mudando 3 ou 4 pessoas que se conectam com uma frequência mais elevada tua, já é o que era a tua missão, né? Exato. E eu sempre penso assim que esse processo você não faz pelos outros, você faz por você. Exato. Sempre é por você e sempre é dentro de você. Você é a tua Não tem nada maior fora. missão, né? Você tem que dar atenção para você. E o universo, se for dentro da tua missão, ele vai trazer pessoas que você consiga ajudar, né? De alguma forma. Uhum. Com certeza. E existem várias formas de ajudar, né? Você não precisa ser um terapeuta para isso. Às vezes, só você pensando diferente, naquela conversa com aquele amigo que de repente você falou uma coisa que você nem sabe de onde você tirou, mas você falou algo que brotou do teu coração e a pessoa te olha chorando, dizendo: Nossa, como é que você. Da onde você tirou isso, né? Cara, ali você já está vivendo a tua missão, sabe? Não precisa necessariamente ser profissional da terapia. Às vezes é você se conhecendo, você ajuda as pessoas à tua volta a se conhecer também. Sair daqueles ciclos que ficam se repetindo, sabe? E poder olhar para elas, mas sem pressão, deixando cada um no seu tempo, no jeito certo, tudo se encaixa, né? Tem Tá bom? Gente, muito uma, obrigado por uma, vocês tem estarem uma aqui. missão, só para terminar, Aham, tem uma missão que é muito simples, vamos dizer assim, que é que as pessoas não veem com isso como missão, mas só você escutar o outro já aham. é uma grande ajuda, né? Exatamente, com toda certeza. Gente, eu queria agradecer então a oportunidade, né, de todo mundo que está aí assistindo a gente, ou ouvindo a gente, seja ao vivo, seja depois, né? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai ficar o link do meu site, as informações, vou colocar o arroba aí do Instagram do Sandro também. Então, vocês podem seguir a gente, acompanhar, sigam o Sandro, quem não segue ainda, para acompanhar esse trabalho aí, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, manda mensagem para a gente, se vocês sentirem que a gente pode ajudar vocês de alguma forma nesse processo aí. Manda mensagem primeiro, sentiu, manda mensagem, aí você vai entender como é que funciona o processo, ver se faz sentido para você, aí depois você toma a decisão aí, tá bom? Gente, muito obrigado por tudo, um excelente final de semana, restinho de fim de semana para vocês aí. Grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá Um bom? abraço, valeu, tudo bom Valeu. para todos.